Amém? Você tem encontrado, irmão, em Cristo e somente em Cristo, satisfação? Cristo tem lhe sido suficiente? Amém? Tem que ser, irmão. Não há mais nada. Absolutamente mais nada. E essa oração feita aqui pelo Alex, né? É de propósito, nós temos conversado sobre isso, falado sobre isso. Antes de falarmos sobre a igreja, nós temos falado sobre nós, né? Pensando na nossa própria vida pessoal, a gente tem confessado um para o outro que nós nunca estivemos tão mal espiritualmente falando, né? E aí quem olha de fora fala assim, pô, o pastor, né, irmão? Um pastor ou um ministro do evangelho que comunica a ideia de que não existe, nunca existirá homens que não dependam da graça de Deus. A Escritura, né, ela nos encoraja a buscarmos o Senhor, a mantermos a chama do Espírito acesa, a nos revestirmos do Senhor, na força do seu poder. Muito obrigado, Douglas. Botafogo ganhou ontem, né? Já pensou, tu vai no estádio com a família e perde? Correu o risco, né? Eu quero levar o Tomar no Maracanã, mas eu quero um jogo fácil. Para não dar errado, né? Jogo fácil. Mas o Fluminense tem mania de fazer só o mais difícil. Então, a Bíblia encoraja a todo cristão, todos nós que vamos à Escritura, nós encontramos na Escritura um encorajamento da parte do próprio Deus, na verdade mais do que um encorajamento, né? Uma ordenança, um imperativo, através de várias passagens que nós devemos renovar a nossa fé constantemente, buscar o Senhor. Enquanto se pode achar, nos enchermos do Espírito Santo, sermos dependentes do Senhor, e o que comunica a nossa dependência do Senhor é a maneira como nós o buscamos ou deixamos de buscar. Então que o Senhor abra assim os nossos olhos, que nós recebamos do Senhor graça, que o Senhor nos ajude, irmão, que o Senhor nos ajude para que nós não sejamos engolidos pela onda de frieza espiritual, secularismo terrível, irmão, as coisas terríveis ao nosso redor, mas confiando no Senhor, sem sombra de dúvida, nós permaneceremos. Amém? Tome sua Bíblia, nós vamos seguir expondo carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Essa carta, por exemplo, tem me feito muito bem, né? Faz um tempo que eu não a lia do jeito que estou lendo, e tem me feito bem, irmãos. Eu tenho, por meio do texto dessa carta, encontrado essa beleza da qual nós estamos falando aqui, da qual o Alex falou em oração, né? A gente fala da beleza da pessoa de Cristo, do Cristo de Deus, da pessoa do próprio Deus, né? Não é que Deus vai pintar um quadro aqui com o rosto de Jesus e você vai ver se o olho dele é verde ou castanho claro. Quando a gente fala da beleza da pessoa de Deus na face de Cristo, a glória de Deus refletida na pessoa de Cristo é através, sobretudo, daquilo que Deus está fazendo, através da pessoa do seu Filho desde sempre. Cristo sendo colocado no centro, no cerne da obra redentora do Deus Trino, revela a grandeza e a beleza desse Deus que habitava em luz inacessível. Então, quando você vai vendo o que Deus está fazendo, o que Deus já fez, por exemplo, né? Quem aqui não tem um testemunho para contar? Se eu der o microfone para todo mundo aqui, todo mundo tem alguma coisa para dizer das grandezas de Deus, da beleza do que Deus está fazendo por meio de Cristo em nossas vidas. Então, esse texto de Efésios tem me trazido o que eu tinha pedido ao Senhor. Senhor, precisando ver de novo, ter mais clareza, abre os meus olhos para ver, quero novamente ter encantamento, fascínio, eu quero novamente ser atraído, ser conquistado pela verdade do Senhor revelado na Escritura e na pessoa bendita do seu Filho. Então, abra, irmão, os ouvidos do coração, peça ao Senhor, Senhor, como foi pregado pelo Alex, né? Abra os olhos do meu entendimento, dá-me compreensão clara
sobre o que a sua palavra está comunicando, a fim de que pela sua palavra eu veja a beleza, a grandeza, a excelência da pessoa de Cristo e sua obra redentora que é em favor de nós. Amém? Nós vamos dar sequência ao capítulo 2, a partir do versículo 11, e fechar o capítulo 2 com a graça de Deus nesta manhã, esperando que o Espírito de Deus comunique aos nossos corações, comunique ao nosso homem interior as verdades que o próprio Deus deseja comunicar pelo texto, que diz assim: portanto, lembrem-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Jesus, porque Ele é a nossa paz. De dois povos Ele fez um só, e na sua carne derrubou, foi cantado aqui, né, falado pelo Júnior em algum momento, derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade. Isso aqui é coisa de filme de ficção. Uma nova humanidade, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E quando veio, Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe e paz também aos que estavam perto, porque por meio dele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele todo edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados junto com os outros para serem morada de Deus no Espírito. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra e pela riqueza de detalhes que a Sua palavra nos traz acerca da Sua obra, por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que esta manhã o Seu Espírito abra os nossos olhos, Senhor, os olhos do nosso entendimento, os ouvidos do nosso coração, para que nós possamos captar, ó Deus, com clareza, aquilo que o Senhor revelou na Sua santa palavra, acerca da obra de Jesus Cristo em nossas vidas. Espírito Santo de Deus, que nós saiamos daqui convencidos daquilo que o Senhor fez por meio do Seu Filho Jesus Cristo e como isso muda toda a nossa vida. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Quando nós falamos da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, nós estamos falando sobretudo, do propósito do apóstolo Paulo de encorajar os irmãos da região onde ficava a igreja em Éfeso, mas também as outras igrejas da Ásia Menor, encorajar esses irmãos a viverem de acordo com a vocação que receberam de Deus por meio de Cristo Jesus, e não viverem apenas, mas entendendo isso, louvarem ao Senhor por causa de tamanho privilégio. Em outras palavras, nós, desde o início, na introdução, na fala do Alex, nas minhas falas, nós estamos mostrando para todos nós, obviamente, que existe um plano estabelecido por Deus, desde a eternidade passada, de promover uma reconciliação cósmica
de todas as coisas que o pecado afastou na pessoa bendita de Cristo Jesus. Isso está lá no capítulo 1, no versículo 10, nós vimos muito bem que a vontade de Deus, o propósito de Deus, o plano de Deus é pegar tudo que o pecado espalhou, destruiu, quebrou, tudo aquilo que o pecado danificou, restaurar e unir todas as coisas, reconciliar todas as coisas na pessoa bendita de Cristo Jesus. Paulo ora para que os irmãos entendam isso, e foi o que o Alex pregou. E depois de orar por isso, Paulo vai mostrar de maneira mais específica, como se ele estivesse aproximando a lupa, vai mostrar de maneira mais específica que dentre todas as coisas que Deus quer congregar em Cristo, dentre todas as coisas que o pecado espalhou, dividiu, destruiu, que Deus quer reconciliar em Cristo, dentre todas as coisas, quer no céu ou na terra, é assim que ele fala, e por isso, reconciliação cósmica, dentre todas as coisas, a coisa mais importante é um povo. Olha para mim. Dentre todas as coisas que o pecado afetou, nos céus e na terra, Deus quer congregar um povo na pessoa bendita de Cristo Jesus. Deus quer reconciliar, fazer as pazes com um povo e unir essa galera, esse povo, essa comunidade na pessoa bendita de Cristo Jesus. Quando ele chega no capítulo 2, ele vai falar sobre isso, sobre como Deus está congregando, ajuntando, unindo, como Deus está reconciliando essas pessoas, esse povo, na pessoa bendita de Cristo Jesus. E nós vimos no início do capítulo 2, que a primeira abordagem do apóstolo Paulo para mostrar como Deus está trazendo esse povo para si, é uma abordagem antropológica, essencial. Lembra da semana passada, que lendo o início do capítulo 2, nós vimos que, de uma perspectiva essencial mesmo, aquilo que somos, nós vimos que nós estávamos mortos em nossas ofensas, em nossos pecados, que nós andávamos não segundo a vontade de Deus, mas segundo o curso deste mundo, que nós andávamos segundo o diabo, príncipe das potestades do ar, que nós andávamos segundo a carne, segundo os desejos do nosso próprio coração. E quando nós estávamos longe de Deus, andando longe dele, segundo a nossa vontade, segundo o diabo e segundo o mundo, Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, nos vivificou juntamente com Cristo Jesus. Pela graça sois salvos, não vem de vós, é dom de Deus. Esse é o aspecto antropológico do argumento de Paulo sobre esse afastamento e reconciliação. Na perspectiva essencial antropológica, os homens estavam perdidos, afastados, longe, mortos, essencialmente, espiritualmente falando, os homens não tinham vida em si mesmos e Deus os trouxe para si por meio da vivificação graciosa e misericordiosa operada em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele vai continuar falando a mesma coisa nessa segunda parte do capítulo 2. Mas agora, ao invés de uma perspectiva antropológica e essencial, espiritual, ele vai usar uma perspectiva histórica e institucional para mostrar para você de Campo Grande como você estava longe de Deus e como o Evangelho te trouxe para perto. Amém? Vamos ler o texto e a gente vai perceber que a ideia do apóstolo Paulo é mostrar que não só da perspectiva essencial, antropológica, espiritual, o homem estava longe de Deus, mas também de uma perspectiva institucional, histórica. Você não era povo de Deus. Deixa eu te dizer de novo isso. Você não era povo de Deus. Nem essencialmente, nem espiritualmente, porque você estava afastado, longe de Deus, e nem institucionalmente falando, você não era judeu. E é isso que ele vai mostrar para nós, começando no versículo 11 com a palavra portanto,
Esse, portanto, pessoal da redação do Enem, sabe que é um conectivo, está concluindo o raciocínio da primeira parte do texto. Depois que ele mostra para nós que nós estávamos mortos em nossas ofensas, em nossos pecados, longe de Deus, caminhando nas trevas, caminhando no mundo, caminhando na carne, ele vai concluir o raciocínio incrementando esse argumento. Por isso tudo que já mostrei para vocês, ele segue. Lembrem-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulavam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Naquele tempo, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Ele está falando aqui com os gentios. E quem são os gentios? Você. Eu. Você já parou para pensar que você lê a história bíblica do povo de Israel, do Oriente Antigo, e você mora em Campo Grande, em Bangu, que pensando em história, você está separado por milhares de anos de Abraão, que recebeu a promessa da bênção de Deus? Você nunca parou para pensar nisso? Meu Deus, o que eu tenho a ver com Abraão? O que eu tenho a ver com Isaac, com Jacó, com as 12 tribos? O que eu tenho a ver com Davi e com o filho de Davi? Cara, é o tipo de coisa que passa desapercebido numa leitura bíblica, mas Deus está contando uma história, irmão. A gente tem falado muito sobre isso, né? Isso é de propósito, para você aprender a ler a Bíblia está contando uma história. A Bíblia não é um aglomerado de histórias onde nós podemos consultar lições morais para tentar aplicar na nossa vida, para a gente ser... Tem uma musiquinha das crianças, né? Que a gente tem que ser sábio, inteligente como Salomão, que a gente tem que ser forte como Sansão, que a gente tem que ser guerreiro como Davi, né? A música só não fala que Davi foi um adúltero. A Bíblia só não fala que Sansão foi um rebelde desobediente, caiu no rabo de saia. A Bíblia só não fala que esse Salomão, sábio, inteligente, casou com 1000 mulheres e enrolou a vida toda. Então a Bíblia está contando uma história, irmão. Não é um aglomerado de histórias onde, de novo, nós tiramos dali algumas lições morais para aprimorar o nosso estilo de vida, mas desde a queda até a consumação de todas as coisas, existe uma história sendo contada, e no meio dessa história, Deus instituiu um povo para si, a saber, o povo de Israel. E Deus instituiu esse povo para si, para que através deste povo, Deus levasse o seu plano de redenção a cabo, sobretudo no nascimento do Messias, mas também cumprisse alguns propósitos. Então, numa perspectiva histórica e institucional, Israel era a nação de Deus, não o povo que vai morar no céu. Isso é importante dizer. Era uma instituição. Deus estabeleceu uma nação, para que por meio dessa nação, alguns propósitos fossem cumpridos. E na cabeça veterotestamentária, na compreensão veterotestamentária, Israel, quanto nação, também era o povo que Deus escolheu para reinar sobre ele eternamente. Israel também era o povo eleito, a nação que Deus escolheu para ser dele e apenas dele. Mas, de novo, existe uma dinâmica na economia de Deus, e Deus está trabalhando para cumprir os seus propósitos, e dentro desse plano de Deus, Deus precisa tirar de dentro deste povo que Ele está usando como uma instituição, tudo aquilo que vai completar o seu plano. Por exemplo, põe para a gente Romanos 9:4, por favor. Paulo está lamentando porque nem todo judeu foi salvo. Vai prestando atenção nessas coisas para você montando também um quebra-cabeça teológico na sua mente, porque há quem diga que todo judeu vai ser salvo. Paulo está lamentando que não. Paulo chega a dizer: eu queria entregar minha vida para que os meus conterrâneos fossem salvos. E ele fala dos privilégios que o povo judeu tem aqui, ó, são israelitas. A eles pertencem a adoção, assim como a glória, as alianças, a promulgação da lei, o culto, as promessas, ou seja, todo o aspecto religioso no desenvolvimento do plano da redenção, Deus desenvolveu por meio dessa nação chamada Israel.
Contudo, apesar de Deus ter dado tudo isso para eles, a adoção fala da escolha de Deus. Deus foi lá em Abraão e falou: eu quero, não é você que quer, não é você que decide. Deus elegeu esse homem para que através dele desenvolvesse essa nação. Então Deus chama esse homem e começa a desenvolver a história através desse homem, para que a partir deste homem, esses aspectos que são extremamente importantes para a história da redenção começassem a ser desenvolvidos. Aí Deus chama Abraão, faz promessas a Abraão, essas promessas vão se cumprindo no tempo e no espaço, faz aliança com Abraão, faz aliança com a descendência de Abraão, fez uma aliança com Davi, tudo isso vai levando a história para o seu clímax. Jesus Cristo, o Deus encarnado no tempo e no espaço, na plenitude dos tempos. Mas antes de Jesus Cristo, no tempo e no espaço, na plenitude dos tempos, Deus tem uma instituição chamada Israel. E você não era hebreu. Eu quero que você entenda isso aqui. Você pode colocar um quepá, sabe o que é quepá, né? Tchuki-tchukizinho aqui. Você pode colocar um talite, aquele pano no pescoço. Você pode tocar chofar, você pode, né? Não, você não pode não, que você é crente dessa igreja, então não tem Arca da Aliança aqui. Isso é uma bobagem, né? Desculpa, mas é. Irmão, você pode ir para Israel, você não é judeu. Você não é hebreu. E Deus está agindo na história da redenção num momento oportuno, num momento específico na história, como um povo específico. E tudo que Deus está fazendo por meio desse povo, a saber, Israel. E você não é israelita. Os outros povos seriam beneficiados à medida que de Israel o evangelho fosse anunciado, fosse pregado, as promessas, tudo que Deus falou, tudo aquilo que Israel esperava. Essa era a forma. E nesse momento é o que os teólogos chamam de movimento centrípeto. Pessoal da máquina de lavar vai entender o que eu estou falando agora. Como que Deus agia no Velho Testamento a partir da instituição chamada Israel, de maneira centrípeta. Lembra do movimento centrífugo da sua máquina de lavar? Que vai girando e jogando água para fora. O centrípeto é o contrário. Ao invés de jogar para fora, ele joga para dentro. Então, para você conhecer o Deus verdadeiro, você tinha que vir a Israel. Ouvir de Israel as promessas que ele fez. Ouvir de Israel o evangelho da Escritura. Ouvir de Israel a ideia de que um Messias nasceria e salvaria o mundo. Então, Israel é esse povo, é essa ferramenta de Deus para comunicar ao mundo tudo aquilo que o mundo precisa conhecer para ser salvo. E aí o mundo vinha até Israel. De maneira centrípeta, o mundo vinha para o centro do evangelho, que era aquela nação. E do que Paulo está lembrando os gentios? Vocês não estavam lá. Vocês não ouviram as promessas. Vocês não são descendentes dos profetas. Vocês estavam longe. Vocês estavam afastados. Vocês não tinham contato com a manifestação da revelação divina. A revelação divina estava restrita, pelo menos a especial, restrita a uma nação que tinha que comunicar ao mundo e receber os prosélitos, uma vez arrependidos dos seus pecados, reconhecendo o Deus de Israel como o único e verdadeiro Deus. E aí você deve estar pensando, Wesley, que confusão, o que isso tem a ver com a minha vida? Tem a ver com a sua vida? É que você estava muito distante do único foco de salvação que existia nessa terra. É para que você entenda o tamanho e a grandiosidade da obra de Deus quando te alcança aqui em Campo Grande. Sabe? Volta na tenda de Abraão, quando Abraão foi chamado, e pensa o caminho que foi percorrido desde a tenda de Abraão até a sua casa, quando sua avó lhe falou o evangelho. Não é muito longo esse caminho? Então nós estávamos longe de todo aspecto de revelação da parte de Deus. Olha o que ele diz no versículo 12. Naquele tempo, vocês estavam sem Cristo. Por que sem Cristo? Porque o Cristo foi prometido, o Messias foi prometido para a nação de Israel.
Por que que ele está dizendo aos gentios? Vocês não tinham Jesus, porque desde o Antigo Testamento, o que está sendo prometido para a nação de Israel é um Cristo, é um Messias, é um Salvador, e eles tinham noção disso, tanto que esperavam o Messias nascer. Irmão, os gentios não sabiam de nada disso. Os gentios estavam tão longe de Deus, que eles nem imaginavam que tinham um Messias para chegar. Mas ele continua, vocês estavam sem Cristo. Diz o texto, separados da comunidade de Israel, ou seja, do povo étnico, do povo racial, do povo cultural. Nós estávamos longe, estranhos às alianças da promessa. Deus fez uma aliança e prometeu salvação através dessa aliança. Como que você descobriu que Deus tem uma aliança de salvação no sangue de Cristo, se não pela pregação do Evangelho? Um dia alguém teve que pregar, um dia alguém teve que anunciar, um dia alguém teve que ensinar, mas antes de chegar em Campo Grande, estava lá no Oriente Antigo. Para que você entenda a distância que havia entre nós e a salvação por meio da pregação e da revelação de Deus. E se você não está entendendo isso, eu estou querendo ilustrar que existia um abismo entre você e a revelação de Deus. Você já teve a experiência de ter obtido uma informação acerca de um fato que mudou a sua vida? Ou que deu a você condições de acessar uma coisa que, se alguém não te falasse, você nunca acessaria? Vou te explicar agora de maneira muito prática. Vai no Guanabara porque a carne está barata. Eita glória! Amém ou não? O povo do mercado, quando alguém liga para você e fala assim, ó, alcatra, R$ 25,90. Aí tu sai voado, mas se alguém não te contasse, se alguém não comunicasse para você que a alcatra está barata, você está longe da alcatra, longe das promessas da carne, longe da aliança do açougue. É o que eu estou tentando explicar de maneira lúcida. Nós estávamos muito longe de Deus, nós estávamos muito afastados de Deus, e é por isso que quando alguém nasce num lar cristão, não que determine salvação, mas é uma dádiva, tá? Porque você não vai precisar esperar estar numa boca de fumo para alguém lá e entregar um folheto. Já tem alguém em casa falando da promessa e da aliança. Mas o que Paulo está querendo dizer aos Efésios é, cara, vocês estavam muito longe. Vocês estavam muito afastados. Vocês estavam muito distantes. Vocês não sabiam que a carne estava barata. E isso é para que nós entendamos de onde Deus nos tirou, irmão. Na verdade, isso é para que nós entendamos como Ele, graciosamente, veio ao nosso encontro. Como Ele, graciosamente, nos alcançou num lugar onde nada poderia nos alcançar. Então, qual era a nossa condição no capítulo 2, versículo 1, 2 e 3? Nós estávamos mortos em nossas ofensas e nossos pecados, andávamos segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, segundo a nossa vontade, segundo a carne. Qual é a nossa condição na segunda metade do capítulo 2? Nós éramos gentios por natureza, longe de Cristo, longe da promessa, longe da Bíblia, longe da lei, longe da aliança, longe de tudo que era revelação, longe de tudo que poderia salvar. É assim que nós estávamos. Mas ele continua no versículo 13. E a gente passa da parte ruim para a parte boa. Mas agora. Não, aqui, ó. Vê se não é idêntico. Põe o versículo 1 para a gente ler aqui. Até o 4. Ó, o 1, ó. Isso aqui é tu e eu, antes de Cristo. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade. Isso aqui era a gente estava nessa miséria aqui, nós estávamos perdidos, mortos em ofensas, nós estávamos aqui. Ele está descrevendo a miséria da vida do homem sem Deus, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. 3.
Entre eles também todos nós andávamos. Ele está falando do judeu agora, né? Primeiro ele falou do gentil, agora ele falou do judeu. Nós também andávamos. Judeu também é pecador, também precisa da graça, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira. Nós merecíamos a ira divina, o castigo divino. Nós estávamos perdidos. A ira divina ia cair sobre a nossa cabeça. O inferno de Deus ia cair sobre nós. Versículo 4, mas Deus. Agora volta lá, volta para o 13. Mas agora, é a mesma coisa. Se no primeiro momento ele fala do aspecto essencial das nossas vidas espirituais que estavam longe de Deus, e aí, em algum momento ele usa essa conjunção adversativa, mas Deus, aqui é a mesma coisa. Vocês não eram povo, vocês não estavam dentro de Israel, vocês não eram hebreus, vocês não eram judeus, mas agora em Cristo. Em outras palavras, eu vou traduzir: você não era filho de pastor, sua mãe não era missionária, sua avó não era mulher do coque, mas ainda assim Cristo te alcançou por graça, misericórdia e salvou você. Não lembro quando eu vinha Cristo lá em casa, um sábado de manhã, um pagode, irmão, não sei como o povo acorda 7 horas da manhã e bota um pagode naquela altura. Aí, né, a gente duro, todo mundo duro, né? Mas o pessoal começava a beber no sábado, parava no domingo à noite. Com que dinheiro? Não sei. Mamãe, minha casa é uma bagunça. Minha mãe podia estar aqui que ela ia confirmar. Uma luta, uma confusão, aquele negócio que você já conhece, sabe? Pessoal vivendo uma vida extremamente destituída da graça de Deus, andando nos nossos próprios caminhos, uma confusão só. Eu não tinha pai pastor, não tive avô pastor, não sou a 3ª, 4ª geração de pastor da minha família, pelo contrário, poderia ser o 3º morto de cirrose, mas Cristo Jesus. Então não depende da casa onde você nasceu, não depende se você é hebreu, israelita, não depende se você conhece a Torá de cabo a rabo, não é sobre você fazer parte de uma instituição que pertence ao Senhor, depende de Cristo Jesus, o nosso Senhor, que se compadece e salva pecadores. Aleluia! Eu louvo a Deus porque meu filho está aqui, vai cinza para casa, e eu amo que ele vá cinza para casa. Que bom que ele pode rolar nesse chão aqui, no chão da igreja. Aí vê o povo levantando a mão, ouve o povo dando glória. Isso é lindo, isso vai moldando a mente dele, ele vai entendendo o que está acontecendo. Esse dia ele falou: tu é meu pastor. Eu falei: sou mesmo. Falei: sou mesmo. Tu sabe, né? Mas quantas crianças têm um privilégio de serem criadas no temor do Senhor? Quantas crianças têm o privilégio de estar dentro de um contexto desse aqui? O que não garante salvação, mas está mais perto do que quem não está aqui. Agora, eu não estou falando da distância do vizinho para esta igreja, estou falando da distância das eras. Nós estávamos muito longe da comunidade de Israel. Nós não nascemos na tribo de Benjamim, nós não nascemos na tribo de Judá, nós não nascemos nas 12 tribos, nós nascemos longe de Deus, afastados de Israel. Nós nascemos em Campo Grande, irmão, que é uma bênção por sinal, mas não é uma tribo de Israel. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados. Esse foram aproximados aqui é maravilhoso. Porque, perceba, não fomos nós que nos aproximamos, nós fomos aproximados. Ih, irmão, estou todo arrepiado. Porque nós não queríamos nos aproximar. Nós não queríamos isso aqui. No início do capítulo ele diz que nós andávamos segundo as nossas vontades, segundo a nossa carne, que nós andávamos segundo o mundo. Era o mundo que ditava o ritmo, era o mundo que dizia a direção, era o diabo, o príncipe da potestade do ar, que dizia o que fazíamos, mas ele nos aproximou, a graça de Cristo nos alcançou e irresistivelmente nos colocou neste lugar, que daqui a pouco direi onde é.
Mas isso é a obra graciosa de Deus. Isso é o favor imerecido desse Deus benevolente, gracioso e bondoso, que mesmo que estejamos muito longe da comunidade de Israel, Ele é poderoso para que por meio do sangue de Cristo Jesus nos coloque perto dEle próprio para louvor de sua glória. Lembra do propósito eterno de Deus? De reconciliar consigo mesmo todo o cosmos, mas principalmente um povo, e Ele está fazendo isso, começando desta forma, nos aproximando por meio do sangue de Jesus. Agora abre os olhos, os ouvidos, redobre a atenção. Por que aproximamos-nos de Deus? Ou somos aproximados de Deus por meio do sangue de Cristo? Porque ninguém pode se aproximar de Deus e ficar vivo sendo pecador. Qual o salário do pecado? Qual o salário do pecado? Então, quando um pecador entra na presença do Deus que é santo, o que precisa acontecer? Um homem que está em dívida com a lei de Deus, diante do próprio Deus, não pode vê-lo na sua santidade e ficar vivo, não pode. Quem falou isso foi o próprio Deus para Moisés, lembra? E Moisés não era meia boca igual eu. Moisés era um amigo de Deus, que o próprio Deus deu testemunho. Com o profeta eu falo com sonho e visão, esse aqui eu olho no olho e falo face a face com Moisés. Aí Moisés falou, já que nós está íntimo, então eu quero te ver. Aí eu falei, Moisés, também, né, tu não vigia, né? Te dei uma moral, falei que você é meu amigo, te olho face a face, tu já quer, né? Moisés, ninguém pode me ver e ficar vivo. Ninguém pode ver a santidade de Deus no seu maior esplendor e ficar vivo. Por quê? Porque a santidade de Deus é hostil a toda impureza que existe na nossa carne, no nosso coração. O pecado não resiste diante de Deus sem que ele seja punido. E é por isso que o escritor aos Hebreus diz que no Velho Testamento, na Antiga Aliança, o sumo sacerdote entrava na presença de Deus com sangue de boi, de animais, e todo ano ele tinha que refazer esse ritual que não salvava, mas apontava para o verdadeiro ritual da salvação, até que Cristo, uma vez por todas, entrou com o próprio sangue na presença de Deus e disse, está pago, agora o meu povo pode entrar aqui e viver. Nós estamos diante de Deus por meio de Cristo, o nosso Senhor. É por isso que, como foi cantado, orado, falado aqui, abriu-se um novo e vivo caminho, onde na carne de Cristo, Cristo teve que derramar sangue para que pudéssemos entrar na presença de Deus e celebrar essa união, essa reconciliação para louvor e glória do Deus Pai. Mas eu quero que você entenda a maravilha disso aqui. Você estava muito longe, quase que inalcançável. Você não era hebreu, você não era judeu, você não nasceu numa das tribos, você é campugrandense, banguense, santa cruzense, você é de Inhoaíba, você estava muito longe da promessa, estava muito longe da lei, você estava muito longe de Deus, mas Cristo veio e o Evangelho te alcançou, e hoje, pelo sangue de Jesus Cristo, nós fomos aproximados, Ele nos trouxe para Ele por meio do sacrifício do seu Filho. Ninguém aqui poderia pagar o preço de si mesmo diante de Deus e permanecer. Wesley, para que eu preciso me aproximar ou ser aproximado por Cristo? Porque você não tinha condição de pagar o preço pelo seu próprio pecado. Morreu, está pago e acabou. Mas Cristo morre e revive para garantir o acesso de volta ao Pai. Versículo 14. Agora, pelo sangue de Jesus, Ele nos aproximou, porque Ele é a nossa... Me arrepiei de novo. Terrível. Meu Deus do céu, irmão. Jesus Cristo e o seu sangue é a nossa paz. E uma das coisas que a gente vive falando por aqui, para algumas pessoas é impressionante, porque é impressionante mesmo. O estado natural do homem em relação a Deus é um estado de rebelião. Logo, os homens são, por natureza, inimigos de Deus. Pastor, meu problema é que eu estava sem dinheiro. Não, seu problema é que você era inimigo de Deus. Pastor, meu problema é que eu moro mal. Não, irmão, você era inimigo de Deus. Morar mal, morar bem, não muda absolutamente nada na vida de ninguém, se o que está contra você é o Criador de céus e terra.
né? O pessoal ama a frase, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas a frase, se Deus for contra nós, ninguém será por nós, também é uma verdade. Irmão, o homem é inimigo de Deus por natureza. Existem dois tipos de paz que o cristão precisa entender. Primeiro é a paz de Deus. A paz de Deus é a paz que excede todo entendimento. É a sensação de tranquilidade e paz a despeito das circunstâncias. Paz de Deus. Agora a paz com Deus é outra coisa totalmente diferente. Está falando aqui sobre inimizade. Põe para a gente, por gentileza, Tiago, capítulo 4, versículo 4. Tiago, olha o que Tiago diz. Lembra o início de Efésios 2? Vocês andavam de acordo com o mundo, segundo o mundo, no curso deste mundo, gente infiel. Vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, torna-se... Não, irmão, os termos que a Bíblia usa são esses aqui. O homem que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Irmão, ser inimigo do vizinho já é um problema. Imagina ser inimigo do Criador de todas as coisas. E esse é o drama do homem. O drama do homem é que ele é inimigo do seu Criador, seu Criador é inimigo dele. O salmista, no Salmo 7, diz que as armas afiadas de Deus estão prontas para atravessar o infiel, o transgressor, que Deus não se deixa escarnecer. Põe para a gente, por gentileza, também, Romanos 5, 10. E como ele resolve a questão da inimizade, está aqui. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus quando era inimigo dele. Deus não se relacionou com você quando você acertou as coisas. Ele se reconciliou conosco quando nós éramos inimigos, mediante a morte do seu filho. Muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Em outras palavras, só existe uma forma do homem ter paz com Deus, é por meio de Jesus Cristo, que faz mediação. Ele se colocou entre a espada de Deus e os pecadores que creem nele. Agora, uma vez atravessado, Deus não precisa mais me fulminar. Ele é a minha paz. Ele é a minha paz. Então, é importante que você entenda isso aqui, que você saiba isso aqui. Ele nos aproximou pelo sangue, e Ele nos reconciliou pelo sangue, porque Ele é a nossa paz. Irmão, tu só tem relacionamento com Deus porque Cristo Jesus morreu no seu lugar. Se Cristo Jesus não tivesse entregado a vida dele por você e por mim, nós não teríamos condição de estarmos diante da presença de Deus. Na verdade, de maneira graciosa, Deus vai tardando o derramamento pleno da sua ira, porque Ele tem o propósito de, por meio do seu Filho Jesus Cristo, salvar um povo para si. E Ele, Cristo Jesus, não salvou homem nenhum matando alguém, Ele salvou morrendo. Ele se tornou a propiciação pelos nossos pecados. Propiciação nada mais é do que aplacar a ira da divindade. Quando Ele olha para Jesus Cristo com as mãos furadas, depois da morte, ressurreto, intercedendo, Ele não quer mais te fulminar, porque Ele já matou o Filho dele no meu e no seu lugar. Continua, vamos para o texto. Ele é a nossa paz. De dois povos Ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Isso é lindo. Por quê? Porque quem conhece um pouco de história bíblica sabe que existia um profundo preconceito por parte dos judeus em relação ao mundo. Todo mundo estava perdido. O mundo inteiro era, de acordo com a fala dos hebreus, incircunciso. Isso era uma espécie de xingamento. Lembra quando Davi desceu para o campo de batalha, Golias estava afrontando o povo de Deus, e Davi chega lá dizendo: quem é esse incircunciso? Ou seja, quem é esse cara que não tem aliança com Deus? Quem é esse cara que está perdido nos seus pecados? Quem é esse cara que não tem um relacionamento com Deus? Quem é ele?
Então havia um preconceito muito grande. E olha aqui para mim, isso aqui é importante. Olha o que a obra cósmica da redenção está fazendo. Está reconciliando um povo que culturalmente, racialmente, era dividido e separado. Me arrepiei de novo. Todas as separações e divisões causadas pelo pecado não tem solução em militância. Nada contra lutar pelos direitos que nós temos. Nada contra falar a verdade acerca dos crimes que são cometidos contra as pessoas que são negras igual a mim. Sou preto. Preto mesmo, sou negão. E racismo é racismo. Crime, logo para cadeia, bota para cadeia, prende logo. Tem que orar para não aparecer um negão maior do que eu do lado que não seja crente. Porque se pegar eu não vou nem me meter. Não tem nada a ver com isso, eu sou da paz. Guerra de vocês. Mas o que eu estou querendo dizer é que essas questões que nós achamos que vamos resolver na força do nosso braço, sobretudo quando nós falamos de divisão, separação, de inimizade, é só você olhar para a rede social, irmão. Não tem mais amizade. As relações, os relacionamentos estão destruídos. As famílias estão polarizadas. Natal tá vindo aí, ó. Eu vou te pedir em nome de Jesus, não fala de política no Natal, irmão. Vai só comer o pavê, cara. Leva a sua rabanada e não fala de política. Amém? Se o Vasco for campeão da Copa do Brasil, algo que eu acho muito improvável, né? E o Flamengo for campeão de Libertadores, de Brasileiro, que eu acho muito improvável. Não, isso é mais provável mesmo. Eu sou crente, irmão, né? Está no meu coração, é que eu acho que é provável mesmo. Mas se acontecer isso, vai ter paz naquela casa. Amém ou não? Um vai falar da Copa do Brasil, o outro vai falar da Libertadores ou do Brasileiro. Irmão, mas se um desses times não ganhar nada, porque vocês que são os problemáticos, Fluminense é tranquilão, Botafogo, paz do Senhor. Mas se o Vascaíno não ganha nada, deixa o Vascaíno em paz, cara. Essas são as divisões naturais, e eu estou brincando para ilustrar, são as divisões naturais que existem na vida, mas existem divisões muito mais profundas e muito mais perversas. As divisões raciais, a segregação racial, segregação de classe, divisão de classe. Irmão, isso é realidade, isso é pecado! É crime, mas antes de crime é pecado. E o que resolve esse problema de 2, 3, 4 povos? O Evangelho. O Evangelho. Apocalipse diz que ele salvou gente de todo tipo de lugar, de todo tipo de tribo, todo tipo de língua, todo tipo de nação. O Evangelho derruba as barreiras, o Evangelho constrói as pontes. Então tu vai voltar para sua família, vai pedir perdão porque você é do Evangelho da reconciliação em Cristo Jesus. Chega lá no sapatinho e fala assim, ó, errei, falhei, fui Neymar. 15. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade. Primeiro, o que é abolir lei? Não quer dizer que a lei de Deus como um todo se tornou obsoleta, pelo contrário. Tá? Jesus, capítulo 5, versículo 17 de Mateus diz, não vim abolir a lei, vim cumpri-la. Sobretudo o aspecto moral da lei. O aspecto moral da lei é e sempre será. Todos nós temos um dever moral, comportamental, ético, diante do Deus que é santo. Mas existiam outras leis que caracterizavam Israel como uma nação. Olha aqui para mim. Sobretudo aquelas leis em torno do calendário e da dieta. Israel tinha uma dieta estabelecida pela lei de Deus e tinha um calendário de festas que ele deveria observar. O sábado, por exemplo, era um dia que Israel tinha que observar. Quando Jesus Cristo aparece na plenitude dos tempos, ele diz, eu sou o sábado. Porque nunca foi sobre o sábado, é sobre o princípio do descanso.
E aí, quando nós olhamos para o texto sagrado, nós vemos que tu continua tendo que não matar, não roubar, não mentir, não adulterar. Você precisa continuar não cobiçando as coisas dos outros, honrando o pai e mãe. Você precisa tudo isso, mas você não precisa necessariamente guardar o sábado. Era o calendário de Israel. E esses problemas, ou seja, essas leis que dividiam Israel como nação, já não existem mais. Por quê? Porque agora de dois povos, ele fez um que anda pela pessoa de Cristo para louvor e glória do nome do nosso Deus. E desses dois povos, diz o texto, está lá, ó, ele criou uma nova humanidade. Perceba, não é uma nova pessoa, é uma nova humanidade. Em outra tradução aparece uma nova raça. Irmão, isso aqui é terrível. Isso aqui é coisa de filme de ficção. Isso aqui é tipo os Vingadores. Isso aqui é os Vingadores. A ideia do soldado, super soldado, do Capitão América, saiu daqui, eu creio. Uma nova... Pode ver os filmes americanos, sobretudo de espionagem. A sina do governo americano sempre foi criar um super soldado, uma raça elevada. E, na verdade, muitos problemas no contexto da história de segregação racial passava por isso. Acreditava-se no século XIX, mais ou menos, que as pessoas de cor escura eram subdesenvolvidas, logo as pessoas brancas eram pessoas que deveriam se sobrepor às pretas. Então, essa ideia de raça mais elevada, é verdade, mas não como os homens costumam aplicar. Não é o desejo da supremacia de um em detrimento ao outro, mas o que está escrito aqui no texto, o que é colocado para nós aqui, é que por meio de Cristo Jesus, o próprio Deus está criando um novo tipo de gente. Irmão, é porque eu sei, eu entendo, mas vou dizer isso aqui só para você tentar captar. O crente em Cristo Jesus é esse super-humano. Eu não estou falando do infalível aqui e agora. Eu estou falando daquele que nasceu de novo, regenerado, tem agora dentro de si a semente divina, como diz o apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, habitado pelo próprio Deus, e um dia terá esse corpo aqui, da artrite, artrose, dor de cabeça, diabetes, câncer. Esse corpo vai ser transformado num corpo glorificado. Irmão, eu fico pensando, será que a gente vai voar com o corpo glorificado? Não sei se vai voar ou não. Eu sei que a doença nunca mais vai alcançar o corpo do crente. Né? Tem a história de Jesus, quando ele chega no cenáculo, depois de ter o seu corpo glorificado. A Bíblia diz que o cenáculo estava trancado, e ele aparece no meio dos discípulos dizendo: Pai, seja convosco. Será que o corpo glorificado vai atravessar a parede? Não faço a mínima ideia, mas com certeza não. Irmão, bota, por favor, 1 Coríntios 15, versículo 53, por favor. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista de imortalidade. 54. E quando este corpo corruptível se revestir de corruptibilidade, o que é mortal se revestir de mortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Eu não sei se o corpo glorificado vai voar ou se ele vai atravessar a parede, mas o povo da nova raça, da nova humanidade, terá um corpo imortal. Estaremos ao lado de Cristo do jeito que Cristo é, para louvor de sua glória. Isso é uma nova raça. Isso é uma nova humanidade. A humanidade em Adão peca, morre, cai, é corruptível, sente dor de cabeça, fica cansado. Mas essa nova humanidade, que não é feita de judeus e nem de gentios, mas de todos aqueles que creem, essa nova raça é a raça dos regenerados. Aleluia! Vamos voltar para o texto. Fazendo a paz, versículo 16, e reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade, por meio dela. Para a gente andar, me permita dizer isso aqui novamente: se tem um lugar que não cabe inimizade é na igreja.
Eu vou repetir isso aqui, principalmente para os membros dessa igreja. A obra da redenção é descrita pela Escritura como a reconciliação de Deus com o povo que Ele está salvando. Se Deus decidiu se reconciliar conosco, por que guardaremos mágoa de alguém? Se Deus decidiu salvar um povo, destruindo a inimizade por meio da cruz, para que esse povo, no meio de um só corpo, seja reconciliado com Ele, porque eu não posso me reconciliar com o outro? Irmão, o Evangelho é o ministério da reconciliação. Paulo disse isso. 2 Coríntios capítulo 5, ele disse que Deus estava reconciliando consigo mesmo todas as coisas na cruz de Cristo, e Ele nos confiou o ministério da reconciliação. Um crente que é pregador do Evangelho e vive em inimizade com os outros está contradizendo aquilo que crê e aquilo que prega. Eu sei que você precisa de um tempo, e é sábio você não ir lá e tentar resolver na hora, mas deixa a poeira baixar, deixa o coração esfriar e vai, cara, porque você é dessa nova raça, a raça dos reconciliados, da raça daqueles que fazem as pazes, a raça daqueles que ofendiam a Deus, que eram inimigos de Deus, e por Ele foi alcançado. Se você foi alcançado quando era inimigo, por que você não pode alcançar alguém com perdão e misericórdia? Nos reconciliou. Versículo 17. E quando veio Cristo, evangelizou paz a vocês que estavam longe, e paz também aos que estavam perto. Isso aqui é lindo, por quê? Porque isso quebra a ideia de que nascer judeu é fazer de você salvo. Porque os que estavam longe, gentios, povo de Campo Grande, o gentio, o grego, estava longe da promessa, da aliança, da palavra, de tudo que eu já falei. Mas tinha um povo que estava perto. E quem era o povo que estava perto? O judeu, o hebreu, o povo da instituição religiosa chamada povo de Israel. Era o povo que estava perto. Amém ou não? Mas, por favor, rapidão. Paulo aos Romanos. Meu Deus, será que eu não anotei? Acho que eu não anotei, mas vou lembrar de cabeça aqui, ó. Paulo aos Romanos, lá no final do capítulo 2, acho que é versículo 30. Esse, eu te amo, Rodrigo. Está no meu coração. Aqui. Porém judeu, não, 28, aqui ó, porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem circuncisão que só é somente na carne. Em outras palavras, judeu não é quem nasce judeu, judeu não é quem teve a circuncisão na carne, isso é só uma marca, é a mesma coisa do batismo. Se você não se converter e eu te batizar, não adianta nada, isso é um rito, isso é uma marca. Isso aqui faz parte da instituição chamada igreja. O próprio Cristo estabeleceu que aquele para fazer parte da igreja precisa ir ao batismo, mas isso não garante um coração regenerado. Do mesmo jeito que nascer numa tribo de Israel não faz de você o verdadeiro judeu e nem ter uma marca de circuncisão na carne. Olha o 29. Porém judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão é a do Corá pelo... Então eu preciso dizer isso aqui. Vamos voltar para o texto, Rodrigão. Que o fato de ter nascido judeu não faz de ninguém crente. Mas pior ainda é para quem não nasce nem judeu, está tão longe. Contudo, seja judeu ou seja gentio, Cristo evangelizou paz a vocês. Ele é a pregação da paz entre Deus e os homens. É o que o texto está querendo nos dizer. 18. Porque por meio dele ambos temos acesso ao Pai em um só. A letra mata. É isso que o texto está dizendo. Aprenda isso de uma vez por todas. A letra mata. O que é a letra? É a lei. E por que a letra mata? Porque você não pode cumprir a lei. Logo, se você não pode cumprir a lei, o salário do pecado é a morte. A letra, mas o Espírito. E como é que se recebe o Espírito, irmão? Como é que se recebe o Espírito? Você não compra o Espírito na venda do seu Zé. Você não paga a mensalidade do Espírito. É por meio da fé na pessoa de Jesus Cristo no Santo Evangelho que aqueles que creem recebem o Espírito de Deus. Nós lemos isso lá no capítulo 1, versículo 14, ele diz:
O Espírito é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor de sua glória. Versículo 13 ele diz que nós fomos selados como o Espírito da promessa. O Espírito dentro do judeu ou dentro do gentil é a garantia que nós temos uma relação com Deus por meio de Cristo. Aleluia! Vamos terminar. Eu quero ler com você aqui. Essa é para a membresia da igreja, hein? Essa é para a membresia da igreja. Porque o que Deus está fazendo por meio de Cristo? Reconciliando todas as coisas com Ele. Mas sobretudo reconciliando um povo que é a sua igreja. E aí olha como é que o versículo 19 começa. Assim, ou seja, desta forma o quê? Assim o quê? Vocês estavam longe, afastados de Deus. Vocês não eram judeus, vocês não eram hebreus. Deus, por meio de Jesus Cristo, os aproximou, trouxe vocês para perto. Vocês não eram povo, Ele fez de vocês povo, reconciliou consigo mesmo e de dois povos fez um só. Agora sim, a nova humanidade, a nova raça está configurada, estruturada. O nome dessa nova raça é Igreja de Jesus. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Tu é crente? Então você é cidadão da mesma pátria que esse outro crente que está sentado do seu lado. Presta atenção nisso para a gente ir para casa. Você não é mais concidadão do ímpio. E eu não estou falando de Rio de Janeiro, Campo Grande, Brasil. Estou falando nas esferas espirituais. Nas esferas espirituais, você não é mais do império das trevas. Você é do reino de Deus. E sendo do reino de Deus, você é concidadão do seu irmão. Vocês são da mesma pátria. Vocês fazem parte da mesma coisa. Diga glória a Deus. Põe pra gente Filipenses capítulo 3, versículo 20. Três, 20, por favor. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos. Irmão, se tu for para os Estados Unidos hoje, sem falar uma gota de inglês, sabe o que você vai orar para encontrar de cara? Um brasileiro. Por quê? Porque vocês têm algumas coisas em comuns que vai te ajudar a sobreviver numa nação estranha. E como é que a gente nessa esfera do mundo, sendo cidadão do reino de Deus como peregrinos aqui agora, a gente tem mais compatibilidade dos habitantes do reino das trevas do que os cidadãos do reino dos céus? Tu nunca pensou nisso? Que você tem mais afinidade com o ímpio do que com os irmãos da igreja, mesmo falando a língua desse irmão, tendo os costumes desse, supostamente. Qual é o apelo de Paulo através dessa fala? A unidade da igreja, a unidade do povo de Deus. Nós não podemos desprezar o fato que nós fomos chamados para uma unidade. Nós fomos reconciliados por Deus, por meio de Cristo, para que nós estejamos juntos, unidos, fazendo parte de uma coisa só. E é impressionante como alguém despreza a cidadania celestial por não ter afinidade com os outros cidadãos da eternidade. Pastor, não vou com a cara desse irmão não. Tu já pensou que tu vai passar a eternidade perto dele? Eu sei, lá não vai ter pecado e blá blá blá. Eu sei de tudo isso, né? Mas não é uma loucura querer entrar na eternidade com alguém e não começar a desenvolver um bom relacionamento com essa pessoa aqui agora, já que vocês vão morar na mesma santa cidade? Imagina, falta café lá na tua casa. Não vai faltar café, né? Mas não faz sentido, irmão. Se chegar nos Estados Unidos, tem uma comunidade de brasileiros lá e você se enrolar com os holandeses, com os irlandeses, com os franceses, com os próprios americanos, e não se envolver com alguém que fala a sua língua, conhece seus costumes, as suas dores e os dilemas de estar numa terra que não pertence. Se tem alguém que entende o drama de um crente, é outro crente.
Se tem alguém que entende o drama de um peregrino, é outro peregrino. Então, nós somos uma nova raça e concidadãos de uma nova cidade, de uma nova pátria. Mas tem algo que é mais íntimo do que fazer parte da mesma pátria. Está no texto. Primeiro, somos cidadãos um dos outros da mesma pátria. Mas segundo, membros da mesma família. Irmão, estou arrepiado de novo. Isso não de você pensar que você é irmão do seu irmão. Essa ideia se perdeu ao longo da história, se esfriou ao longo da história. Mas a Bíblia diz, Jesus ensina que a família da fé é mais importante do que a família da carne. Jesus ensina isso. Está dentro de uma casa em Cafarnaum pregando, a casa lotada, a mãe de Jesus e os irmãos dele na porta diz assim, fala para ele que a família dele está aqui. É furar fila de festa, né? Aquela balada que está lotada a fila, chama fulano que eu conheço fulano lá. Foi o que Jesus passou com seus irmãos e sua mãe. Jesus olha para os discípulos e diz assim, quem são meus irmãos e minha mãe, senão esses que fazem a vontade do meu Pai? Em outro lugar, Jesus disse, quem ama mais a mãe, filho, pai do que a mim, não é digno de mim. E isso implica dizer que de vez em quando pode acontecer de você estar entre a cruz e a espada, entre a igreja e a sua casa. Irmão, se te expulsarem da sua casa, é a igreja que vai te acolher. Eu não estou dizendo para você arrumar inimizade contra a sua família da carne. Pelo contrário, o lobby que fazemos aqui é para um bom relacionamento. Mas cara, não faz sentido que você se esqueça que o laço sanguíneo é inferior ao laço do espírito. Eu não vou fazer isso de novo, só vou fazer essa vez. Olha para o irmão que está do seu lado, diga para ele, eu tenho um laço inquebrável com você. O nosso laço é o Espírito Santo de Deus. Membros da mesma família. Por último, para a gente encerrar, versículo 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Essa aqui é a parte mais polêmica do texto, né? Aqui tem 3 possibilidades de interpretação. Apóstolos e profetas, ou profetas e apóstolos, de quem que ele está falando aqui? Alguns pensam que ele está falando sobre os apóstolos e os profetas das igrejas do Novo Testamento. Não creio dessa forma, não me parece isso que o texto está falando. Mesmo que no capítulo 5, no capítulo 3, no versículo 5, ele esteja falando de profetas da igreja local. Mas não me parece, por quê? Porque os profetas da igreja neotestamentária não tinham autoridade para escrever a palavra de Deus. Os apóstolos sim. Aí tem 2 outras possibilidades que parecem ser mais plausíveis, né? A primeira, que apóstolos e profetas aqui é a mesma pessoa. Está falando dos apóstolos como se estivesse falando dos profetas como se estivesse falando dos apóstolos. Faz um pouco de sentido. Mas uma outra coisa que se crê, e eu particularmente prefiro ficar com essa última posição, é que ele está falando dos profetas do Antigo Testamento que comunicaram o Cristo de Deus, o Messias que deveria vir. E os apóstolos que na plenitude dos tempos anunciaram, esse Cristo já veio, que ensinaram aquilo que os profetas do Antigo Testamento profetizaram. Mas independente do que seja, é em cima disso que a igreja está sendo construída e edificada. Põe para a gente 1 Coríntios 3,11 para a gente encerrar. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto, o qual é Jesus. Irmão, a igreja não está sendo edificada em cima de evento. A igreja não está sendo edificada em cima de entretenimento. A igreja não está sendo edificada sobre programações. A igreja está sendo edificada sobre um único fundamento, a saber, a pessoa bendita de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E quando o texto fala que Jesus é o fundamento da igreja, o apóstolo Paulo tem algumas coisas em mente.
Primeira coisa que ele tem em mente, a própria pessoa de Jesus Cristo, que é o Messias. Segunda coisa que ele tem em mente, a obra de Jesus Cristo, que é a obra redentora. Terceira coisa que ele tem em mente, o ensino sobre Jesus Cristo, que foi espalhado e consolidado pelos apóstolos. Em outras palavras, é na pessoa de Cristo, é na obra de Cristo, é no ensino do Evangelho que a igreja está repousada. E se a igreja, de acordo com o texto que nós lemos, é uma grande nação de uma nova raça de gente, se a igreja é uma grande família, de acordo com o que nós lemos no texto, a terceira figura que aparece no texto é que a igreja é um templo. A igreja é um edifício. Olha como é que ele termina. Nele todo o edifício, ou seja, no fundamento, bem ajustado, cresce para ser um santuário dedicado. Olha aqui para mim, para a gente encerrar. Pode até se colocar de pé. Vamos embora para casa. Mas eu tenho que te dizer essa última coisa. Irmão, alguém consegue morar num tijolo? Pode responder com sinceridade, honestidade. Alguém consegue morar num tijolo? 2 tijolos. Dá para alguém morar em 2 tijolos? Melhorar aqui, dá para morar num milheiro de tijolo? Para que alguém possa habitar em algum lugar, esse lugar precisa ser um edifício, uma casa, mesmo que simples, mas uma casa, que é composta por vários tijolos, por várias partes. E o apóstolo Pedro diz que nós somos pedras vivas da casa de Deus. Cara, não vem pra cá com esse papo de eu sou a igreja, não. Vou viver minha vida. Tijolo não é casa de ninguém. Onde houverem 2 ou 3, sempre coletivo, onde houverem 2 ou 3 ali, eu estarei presente. Você precisa da igreja, a igreja precisa de você. Irmão, o plano cósmico de Deus de reconciliar todas as coisas consigo mesmo é evidenciado, sobretudo, na reconciliação da igreja. E essa reconciliação da igreja é tangibilizada na igreja local, quando nós nos reunimos mostrando ao mundo que Deus está trazendo preto, branco, pobre, rico, feio, bonito. Não, que só tem bonito, desculpa, que não tem ninguém feio. Mas Deus está colocando todas as pessoas de todos os lugares, com todos os costumes, com todas as manias, de todas as classes sociais. A história da igreja diz que no passado um escravo poderia ser bispo e presbítero da igreja, enquanto o senhor do escravo servia como um diácono ou como um membro da igreja. Ou seja, aquilo que o apóstolo Paulo falou é a verdade. Em Cristo Jesus não há mulher, não há homem, não há grego, não há judeu, não há preso, não há livre. Todos somos uma coisa na pessoa bendita de Cristo Jesus. Em Cristo Jesus os muros caem, em Cristo Jesus as inimizades são desfeitas, em Cristo Jesus as barreiras são destruídas, em Cristo Jesus a reconciliação, a perdão, a unidade, a comunidade, em Cristo Jesus há isso aqui. E quem despreza a igreja, despreza o plano cósmico de Deus, de reunir um povo nele mesmo, para louvor de sua glória. Que privilégio, Senhor, de mesmo estarmos tão longe das promessas, tão longe da aliança. Mano, Senhor, tem gente aqui que, como diz o hino, ó quão cego andou e perdido vagou, longe, longe do seu Salvador. Eu era um desses, mortos em nossas ofensas e nossos pecados, perdidos, alienados, longe do Senhor. Mas Deus, que é rico em misericórdia, mas agora, por meio de Jesus Cristo, nos reconciliou, nos fez uma família, nos fez uma nação, uma nova raça, nos fez um edifício para louvor de sua glória, onde o seu Espírito habita. E é isso que o Senhor está fazendo
um reino para o Senhor governar, uma família para o Senhor amar e um templo para o Senhor habitar, é a sua igreja. Dá-nos consciência de comunidade, Senhor. Dá-nos consciência de família. Dá-nos consciência de povo do Senhor, para louvor de sua glória, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor bem forte.